Agora, nessa videoaula, nós vamos para a disciplina de História, né? Hoje nós vamos fazer a atividade no reforço de vocês, abordando a independência do Brasil. Nós vamos falar sobre o primeiro reinado, as regências e o segundo reinado, né? Quero que vocês peguem o reforço de vocês a partir da página de número 131. Não se esqueçam de colocar as datas, né? No caso, a data, dia 2/9/2020, no reforço. Vamos iniciar juntos? Então, vamos lá. Lápis, borracha, material preparado. Todos atentos nas atividades que nós vamos solucionar, né? Na questão de número 1, nós temos assim: Dom Pedro enfrentou em seu governo grandes dificuldades e tomou algumas medidas para resolvê-las. Liste nos espaços abaixo o que se pede, né? Quando ele assumiu o governo, ele passou por algumas dificuldades. Lembra que a gente falou? Primeiramente, né? O pai dele tinha levado o dinheiro dos cofres públicos, né? Esvaziou os cofres. Então, ele estava numa situação situação financeira ruim, ok? Então, ele estava numa situação financeira ruim. Então, essa foi uma das primeiras dificuldades enfrentadas por ele. O que mais que ele teve dificuldade? O tesouro, né? O tesouro estava quase esgotado. Então ele quase não tinha dinheiro mais. Também o comércio sofria grande crise. O comércio sofria grande crise, né? Outra coisa que ele teve como dificuldade foi o quê? A falta de funcionários. Seu pai voltou com boa parte dos funcionários, o que acabou o quê? O que desorganizou a administração pública, né? Administração. Então, registraram junto comigo? Então, essas foram algumas das dificuldades enfrentadas por Dom Pedro durante seu governo, né? Então, vamos recapitular. Situação financeira ruim. Ele teve, o tesouro ele estava praticamente esgotado, né? Quer dizer o quê? Os cofres do governo quase não tinha dinheiro mais, o comércio ele estava sofrendo grande crise, não estava indo muito bem, e a falta de funcionários que desorganizou o quê? A administração. Não tinha quase pessoas para ajudar na administração pública, né? Quais foram as medidas que ele fez, né, diante dessas dificuldades? Ele fez uma rigorosa economia. Primeira medida tomada por ele. Depois, ele reduziu suas próprias despesas, Ele também o quê? Ele estabeleceu pela primeira vez o regime, deixa eu focar aqui para vocês, o regime dos orçamentos, ok? Então, foram essas medidas que foram tomadas por ele, tá? Diante dessa
dessas dificuldades. Então, ele fez o regime de economia, ele reduziu as despesas dele mesmo, né? Cortou os gastos dele e estabeleceu pela primeira vez o regime de orçamentos. O que é o regime de orçamentos? Né? Tudo que fosse feito deveria passar por orçamento, de forma econômica, né? Ver os preços, com cautela, né? Então, essas foram as medidas diante das dificuldades enfrentadas por ele, tá? Então, ó, volte, pause o vídeo se for necessário, aí registre a primeira parte da questão de número 1, a segunda parte da questão de número 2, tá? Agora, vamos prosseguir para a próxima questão, que é a questão de número 2, que está pedindo para que vocês completem as frases com as palavras do quadro. Então, nós temos assim, ó. As tropas foram expulsas de Portugal pelos portugueses, ajudados pelos... Quem foi expulso, gente? As tropas de quem? De Napoleão. Napoleão Bonaparte, né? Que era o imperador francês. Então, as tropas de Napoleão Bonaparte foram expulsas de Portugal pelos portugueses, ajudados por quem, meus amores? Ajudados pelos ingleses, né? Teve a ajuda dos ingleses. Dom João voltou para Portugal, deixando aqui seu filho. Quem foi o filho que ele deixou? Dom Pedro, né? Como o que, meus amores? Príncipe regente, né? Príncipe regente para governar o Brasil. Portugal obrigava, quem ele obrigava, gente? A deixar o governo? Dom Pedro, né? Mas os brasileiros queriam a sua permanência no país. Por isso foi entregue a Dom Pedro o que foi entregue para ele, gente? Um abaixo assinado, pedindo-lhe que ele o quê? Ficasse no Brasil, né? Então, vamos ver a sequência que vocês vão preencher. Na letra A ficou o quê? Napoleão Bonaparte, ingleses. Na letra B, na sequência ficou Dom Pedro, príncipe regente, né? Na letra C ficou Dom Pedro, depois ficou abaixo assinado, depois ficou ficasse e depois ficou a palavra Brasil, ok? Na questão de número 3 está assim, ó, que forma de governo passou a vigorar no Brasil após a proclamação da independência, né? Da República não, né? De forma de governo passou a vigorar no Brasil após a proclamação da independência. Quando Dom Pedro assume o trono, o Brasil passa a ser o quê? Monarquia, né? Monarquia, né? Forma de governo era uma monarquia, onde o governo era exercido por quem? Pelo imperador. Monarquia, onde o governo era exercido pelo rei ou imperador, né? Nós nos tornamos uma monarquia. Continuando, vamos lá para a página de número 131. Na página de número 131, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro reinado. Sublinhe as afirmativas corretas. Lembramos que nós estamos na página de número 132. Nós temos assim, todas as províncias do Brasil aceitaram e apoiaram a independência do Brasil. Isso está correto, meus amores? Todas as províncias aceitaram e apoiaram a independência do Brasil? Não, né? Depois, o problema da independência do Brasil não ficou resolvido com a proclamação
que ocorreu no dia 7 de setembro. Certíssimo. Vou fazer um xizinho aqui, mas vocês vão sublinhar, ó. Então, vocês já podem sublinhar essa questão, né? Mesmo sendo proclamada a independência no dia 7 de setembro, alguns, né? Por exemplo, Portugal não considerava o Brasil realmente livre. O Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal, né? Então, vocês vão sublinhar a segunda frase. Logo que Dom Pedro foi coroado, foi totalmente aceito em todas as províncias, por todas as províncias, gente, isso é verdade? Não. Tinha províncias que eram a favor, mas tinha províncias que não eram a favor do governo de Dom Pedro, né? Quarta frase. A pacificação do país aconteceu depois de aproximadamente um ano de muita luta. Tá falando que a paz, né, no nosso país começou a acontecer. Aconteceu depois de um ano, depois de várias lutas e vários conflitos. Isso é verdade? É verdade, tá? Então, nós podemos já marcar. Vocês vão sublinhar, tá? Sublinhar é o quê? Passar um traço embaixo, tá? E, por último, foi convocada uma Assembleia Constituinte no governo de Dom Pedro? Certíssimo também, tá? Então, quais são as afirmativas que vocês vão sublinhar, né? A segunda, a quarta e a quinta, né? Que são as frases corretas, tá? Essas que eu marquei o X são as que vocês marcaram, então vocês sublinharam, tá? Na questão de número 2 está assim: pesquise e enumere as frases de acordo com os acontecimentos do primeiro reinado. Vamos recapitular os acontecimentos do primeiro reinado e nós vamos enumerar de acordo com a ordem cronológica, né? Vamos ler todas e depois a gente vai enumerando. Ó, para afirmar sua autoridade como imperador, Dom Pedro I teve de enviar para as províncias rebeldes suas tropas. Mesmo com a independência do Brasil, algumas províncias não aceitavam a separação entre Brasil e Portugal. Algumas províncias decidiram ser fiéis às cortes de Lisboa. Nas guerras de independência, houve a participação de militares de outras nações. Finalmente ficou assegurada a unidade do território brasileiro. Depois de mais um ano de lutas, as forças do Império conseguiram uma total pacificação do Brasil. Diante desses acontecimentos, o que a gente pode citar? Qual é o fato que dá início aí a essa sequência de outros fatos aí? Nós podemos dizer que mesmo com a independência, algumas províncias não aceitaram a separação entre Portugal e Brasil. Então, esse é o primeiro fato que a gente pode listar, né? Na sequência, o que acontece? Como algumas não aceitavam, significa que algumas se tornaram o quê? Eram fiéis às cortes de Lisboa, por isso que não aceitavam a separação de Portugal e Brasil, né? Depois, na sequência, o quê? O imperador, para ele tentar controlar as revoltas, né? Ele mandou tropas, né? Para essas províncias rebeldes, né? Então, ficou aqui, 3. Depois, o que mais aconteceu? Nas guerras de independência, houve a participação de muitos militares de outras nações. Depois, nós podemos dizer que com mais de um ano de lutas, enfim, aconteceu o quê? A pacificação do país, né? E por último, finalmente, ficou assegurado a unidade do território brasileiro, né? Então, a sequência dos fatos ficou 3, 1, 2, 4, 6 e 5. Então, essa é a questão de número 2. Vamos prosseguir? Vamos falar um pouquinho agora sobre o período regencial. No período regencial, por que foram formadas as regências? Vocês lembram? Porque Dom Pedro, ele não poderia o quê? Assumir o trono, né? Porque Pedro Alcântara era menor, né? Ele era uma criança e para assumir o trono tinha que ter quantos anos? 18 anos de idade, né? E ele só tinha apenas o quê? 5 anos.
Na questão de número 2, faça a correspondência entre as colunas. 1 para a regência trina provisória, 2 para a regência trina permanente, 3 para a regência una de Feijó, 4 para a regência una de Araújo Lima, né? Período de muitas revoltas e agitação, regência marcada por 2 grandes conflitos, a cabanagem e a farroupilha. Nós estamos nos referindo o quê? Referindo à regência una de Feijó. Então, nós vamos dizer que isso aqui é o número 3. Composta por 3 pessoas, sendo uma delas Nicolau Campos Vergueiros. Nós estamos falando da regência trina provisória. Governou de 1831 a 1874 e foi um dos períodos mais críticos da nossa história. Então, nós estamos falando já da regência trina permanente. E durante esse período, revoltas foram cruelmente sufocadas, né? O que provocou a morte de milhares de pessoas. Nós já estamos falando da regência una de Araújo Lima. Então, a sequência ficou 3, 1, 2 e 4, ok? Então, esse foi o gabarito, ó, da página de número 132. Vamos prosseguir? Nós vamos agora para a página de número 133, né? A questão de número 3 ainda ela faz referência sobre as regências. Então, tá pedindo para que vocês escrevam os nomes dos governantes que compunham essas regências. Então, vamos registrar o nome deles? Então, na letra A, na regência trina provisória, né? Vamos abreviar, vocês podem abreviar os nomes, né? Por serem nomes extensos, né? Nós tivemos Francisco Lima e Silva, tivemos o José Joaquim Carneiro e nós tivemos o Nicolau Campos Vergueiro. Já na regência trina permanente, nós tivemos José Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco Lima e Silva, né? Por isso que eram regências trinas. Já nas regência una, né? Na primeira regência una, nós tivemos o padre Diogo Antônio Feijó. E na segunda regência una, nós tivemos Pedro Araújo Lima, ok? Vamos continuar? Falando um pouquinho agora sobre o segundo reinado. Primeiro tá assim, ó, em que ano se iniciou o segundo reinado e como foi, né? Deu início o segundo reinado no ano de 1840, né? Com a declaração de quê? Com a declaração de maioridade de Dom Pedro II, né? O que foi essa declaração de maioridade? Ele apenas com 14 anos de idade, ele assumiu o trono, né, do segundo reinado, mesmo que antes era estabelecido na Constituição que só poderia assumir o trono com 18 anos. E essa declaração de maioridade dele foi chamado de golpe da maioridade, né? Que foi uma tentativa de acabar principalmente os conflitos que estavam acontecendo durante o período regencial, ok? Na questão de número 2, assim, quais foram os fatos que marcaram o segundo reinado, né? Os principais fatos que nós podemos citar foi o quê? A Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai, que foi um grande acontecimento, né, no segundo reinado, e também a abolição deixa eu arrumar aqui essa cedilha, da escravatura, né? Então, o fim da escravidão no Brasil e a Guerra do Paraguai foram 2 fatos que marcaram o segundo reinado, né? Entre outros, né? Na questão de número 3, assim, qual foi o maior conflito enfrentado por Dom Pedro II
nesse período? Nós podemos dizer que foi o quê? A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito enfrentado por Dom Pedro. 4. Quais foram os países que participaram dessa guerra, né? Juntamente com o Brasil, né? Nós tivemos, o Brasil, tivemos a Argentina, nós tivemos o Paraguai, né? E o Paraguai. Vou colocar aqui o Uruguai primeiro, ó. Uruguai, né? Esses 3 países, o Uruguai, eles formaram a Tríplice Aliança, ó. Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança contra quem? Contra o Paraguai, ok? Então, Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai. A Inglaterra também faz? Faz, só que a Inglaterra ela não lutou, a Inglaterra ela só custeou, né? Ela financiou, ok? O que foi a Tríplice Aliança? Vamos continuar lá na página de número 135. O que foi a Tríplice Aliança? Foi o quê? A união, né? Entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. O Ati acabou de falar, contra o Paraguai, né? Então, esses 3 países formaram a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então, a união entre Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai, ok? E a última questão, a questão de número 6, né, dessa página, porque a atividade sobre a abolição da escravatura nós já fizemos anteriormente, né? Então, para finalizar, tá assim, ó. O Brasil passou por grandes transformações durante o segundo reinado. Escreva alguns exemplos, né? Alguns dos avanços que nós tivemos. Vamos citar pelo menos 3 avanços, né? Vamos lá? Nós tivemos, avanços nos meios de transportes, também e de comunicação. Nós tivemos o quê? As primeiras indústrias, foram instaladas no Brasil, né? O que mais que nós tivemos? Foram construídos estaleiros, né? Foram construídos estaleiros e etc, né? Nós tivemos também o que? A gente pode dizer, vocês podem ter colocado também, a primeira estrada de ferro e as primeiras linhas de telégrafos foram construídas aqui no nosso país, né? Entre outras grandes transformações que a gente pode citar, ok? Então, a tia escolheu 3 transformações, mas vocês podem colocar todas, ok? Então, vamos recapitular o que nós fizemos, né? Na aula de hoje. Na aula de hoje, nós fizemos a página de número 131, né? Vocês podem retornar no vídeo e registrar as respostas. Nós fizemos a página de número 132, nós fizemos a página de número 133 e finalizamos a página de número 134, ok?
ok? Lembrando que as questões 1, 2 e 3 sobre a abolição da escravatura foram desenvolvidas em aulas anteriores. Então, nós concluímos as atividades referentes ao conteúdo da unidade 3 no reforço, tá? E também no livro didático. Então, até a próxima aula. Beijos, meus amores!